Graça e paz, irmãos. Amém. Que noite, né? Que noite. Eu estou bem rouco, né? A gente se entrega no retiro, é algo sobrenatural. Então, por favor, se esforce para entender o que eu digo aqui. Vou me esforçar para ser mais claro possível. Amém? A gente está muito feliz não só por aquilo que aconteceu, mas por aquilo que o Senhor marcou a vida das crianças desta cidade, dessa casa. Amém? Quantos pais aí já perceberam uma diferença na vida dos seus filhos? Amém? A ideia é que você continue. Isso não é tarefa da igreja, né? Não é só tarefa da igreja marcar os filhos. A responsabilidade de marcar os filhos é dos pais. Amém? Pois eu tenho certeza que os seus filhos entenderam um pouco coisa do Evangelho eterno. E é sobre o que a gente vai falar hoje, sobre um legado. E eu vou falar um pouco da história que aconteceu nesse retiro para o seu filho, para que você tenha um pouco de material para poder conversar com ele, perguntar para ele o que aconteceu com o príncipe, aconteceu, como, me explique, me conte. Não deixe passar essa oportunidade de falar com o seu filho sobre a história, porque nada mais, nada menos, nós entramos numa história nesse final de semana. Nós entramos, vamos entre aspas, entramos no guarda-roupa de Nárnia, entramos num outro mundo. E lá naquele reino, o reino de Alfa e Ômega, as crianças puderam imaginar. Em um ano que fizemos um retiro desses, uma criança falou para o meu personagem, chegou, Reitel, durante as batalhas eu vi anjos. Então não é só uma brincadeira, você entende isso? Não é uma brincadeira. Tem brincadeira, mas não é uma brincadeira. Tem alegria, tem diversão, mas esse não é o propósito. O propósito é que deixar um legado para os nossos filhos. É sobre isso que a gente veio compartilhar com os irmãos, sobre o legado que podemos deixar para os nossos filhos, para essa geração. Amém? Todos nós, como igreja, como famílias, nós temos sim um chamado do Senhor a cumprir. Cumprir. Inclusive o nome desse ministério é cumprir. Cumprir é um verbo que remete a uma ação. Todos nós somos chamados a cumprir um propósito. Indo por todo o mundo, pregando o Evangelho, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um legado tem a ver com deixar discípulos. Todos nós temos um chamado do Senhor. A gente ficou muito feliz de ver o resultado sendo cumprido na vida das crianças. Eu chorei quando vi crianças ontem à noite, eu acho que todos nós choramos. O Espírito Santo tocou os seus filhos. Aproveite esse momento, meu irmão. Faça culto doméstico. Leve as crianças, o teu filho está queimando em Jesus. Fale do amor de Deus, viva o amor de Deus. Aproveite essa onda do Senhor e marque a vida dele. Eu não vou parar, eu vou continuar. Eu não vou desistir, foi o que a gente cantou, amém? Muito bem, o que mais importa para a gente? O que nós fazemos importa? A gente vem todo domingo para a igreja, a gente trabalha, a gente ganha coisas. O que nós fazemos importa? Lógico que é importante. O que fazemos em nosso trabalho, em nossa casa, é importante. Mas o que é mais importante é o legado, a marca que nós pais, nós igreja, vamos deixar para a próxima geração. Eu só tenho uma palavra, meus irmãos. Eu não prego muita coisa além de próxima geração. Um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Um Deus de continuidade. Um dia nós vamos morrer. Não sei se você sabia disso. Desculpa. Contei para você. Estou dando spoiler do teu futuro. Todos nós vamos morrer. Alguns de nós estamos mais perto, outros mais longe. Isso não tem a ver com idade, né? Muitos jovens morrem antes de cumprir um propósito. Todos nós vamos morrer um dia. Mas uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que é vivida para o próximo. Uma vida que cumpre um propósito. Uma vida que deixa um legado. É sobre isso que eu quero falar, sobre um legado. O legado que nós vamos deixar. Os nossos filhos estão nos observando. Não apenas o que nós falamos, mas aquilo que nós somos.
A Bíblia que o seu filho está lendo, a Bíblia que a sua filha está lendo, a Bíblia que as crianças dessa igreja estão lendo, são as nossas atitudes, que no meio da jornada vai ter dificuldade. Para mim foi difícil esses dias aqui. A gente vem vindo de um tempo bem cansado, assim, a gente anda cansando. Não sei se é porque eu estou ficando velho, eu acho que não. A gente anda cansando demais, assim. Hoje eu falei, pastor, hoje eu estou ficando velho para esse negócio. Deus me dá força. Ora por mim, irmão. Eu quero ter vigor, eu quero ir até os 80, 90, 100 anos, fazendo retiro, ministrando as crianças. Eu já falei da outra vez que eu estive aqui, eu quero chegar ao final da minha vida. E quando eu estiver lá no caixão, vocês se lembram que eu falei isso? Vou estar lá no caixão, porque todos nós vamos abraçar o paletó de madeira, sim ou não? Nós vamos. Mas ao final da minha vida, ao término da minha vida, a hora que eu estiver lá com meus quase 100 anos ou mais, vai estar lá, pela cerimônia, vai ser uma cerimônia alegre, porque eu quero deixar alegria. E vai estar lá a Júlia chorando, se escabelando. Não vou casar com mais ninguém, lógico, vai estar com 90 e poucos anos, quem é que vai casar? E os meus filhos em volta, tanto os meus filhos biológicos, né, falando, pai, você foi um bom pai. Eu quero ser um excelente, o bom já está bom. Eu só quero apontar para o verdadeiro pai. Eu quero que as minhas atitudes, mesmo as erradas, apontem para o verdadeiro pai. E ao final da minha vida está lá eu junto com algumas pessoas, alguns homens, mulheres, falando, pastor, você passou um dia lá em Rio Preto, você deixou uma marca num povo. Esse é o nosso objetivo, a gente queria deixar uma marca em vocês, e eu estou feliz, porque eu acho que um pouquinho do tijolinho espiritual, da construção espiritual dessas crianças e dessa igreja, Deus nos usou, e esse é a nossa recompensa. A nossa recompensa não é fama, não é glória, a nossa recompensa é viver uma vida para o próximo, isso é amor. Foi isso que Jesus fez por nós. E está lá o meu caixão, vou terminar essa história agora. Estou lá, todo mundo chorando, não, todo mundo rindo, lembrando das coisas que a gente viveu. E as pessoas vão dizer assim, puxa, obrigado, pastor Cláudio, obrigado, pai, obrigado, pastor, obrigado, meu amigo. A Júlia não vai conseguir falar, ela vai só chorar. E chorar de alegria? Não, estou brincando. E aí, isso é uma das coisas que eu vou que a gente que vai ser falada, né? Não vou escutar porque eu vou estar morto, né? Mas uma das coisas que vai ser falada é isso: a tua vida marcou a minha vida. A outra coisa que eu quero que se fale é alguém levanta e diga assim: olha lá, ele está se mexendo. E aí eu posso fazer ainda mais alguns retiros aí com 100 e poucos anos. Sei lá, uns retiros sobre Abraão, umas coisas assim, né? Bem velhinho. Uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que deixa um legado. O que é legado, pastor? Eu fui no Pai dos Burros, que não é mais o dicionário, é o Google agora, né? O Pai dos Burros. O que é um legado? Primeiro eu vou definir para vocês o que não é um legado. O que não é um legado? Templo. Um templo como esse, ou o novo templo que vocês estão construindo, que vai ser maravilhoso, é um legado? É um legado, lógico que é. Vocês vão deixar depois um modelo, estrutura. Mas esse é um legado que Deus quer deixar? O Vitor falou maravilhosamente, aliás, puxa, Vitor, parabéns, as tuas palavras mexeram comigo. Deus não escolheu habitar num templo suntuoso, Ele queria uma tenda simples, porque o verdadeiro templo que Deus quer habitar são as vidas, somos nós. Então, nós como igreja reunidos, cumprindo um propósito, somos o templo que Deus quer habitar. Um templo, ele pode ser um legado, mas não é um legado que Deus quer deixar para as próximas gerações. Porque muitos templos na Europa, você vai ver, são templos suntuosos, lindos. A arquitetura é importante, não joga fora a ideia da arquitetura. A igreja nova vai ficar linda. Eu vi um pouco do projeto. Eu posso dar spoiler, pastor? Não. Lindo, o projeto é lindo. Eu tive lá, o pastor me levou lá. Top demais. Eu queria ter uma estrutura daquela que vocês vão ter para as crianças, gente. Vocês estão melhor do que nós lá. Levanta a mão para o céu da glória e investe dinheiro, por favor. Oferte na vida desta igreja aqui. Amém? Oferta, não combinamos nada. Não combinamos nada, tá?
É verdade. Você fala, combinou com o patrão. Não, ninguém está de pedincho aqui. Vocês têm que entender, uma estrutura, ela cumpre um propósito. O que é isso aqui? Isso aqui é uma garrafa com água. O que é mais importante nessa garrafa? Hã? A água? Não. O que é mais importante nessa garrafa é a embalagem? O que você vê aqui é uma embalagem com água. A embalagem é importante? Eu já comprei muita coisa por causa da embalagem, mas o conteúdo não era tão bom. Eu já comprei muitos produtos com a embalagem linda e o conteúdo não era bom. Mas a embalagem é importante. Ter um ambiente, ter uma logomarca, ter uma camiseta, ter um vídeo do reino, tudo isso é importante, mas não é o principal. Glória a Deus, que Deus dê para vocês ambientes bonitos, que seja uma embalagem, que as pessoas sejam atraídas, inclusive pelo ambiente. Puxa, que legal, lá é legal. Lá tem um lugar para as crianças. Lá nós temos um templo para fazer adoração, os adolescentes adoram. Os jovens têm um ambiente que fala, que comunica. Uma embalagem bacana, uma igreja legal, tem culto para casais. Tem todo um ambiente de amor. A embalagem é importante. Vocês estão me entendendo? Mas o que é mais importante é o conteúdo? Ainda não. Porque o que adianta eu ter essa garrafa com uma linda embalagem, um conteúdo dentro, mas se ela não cumpre o seu propósito? Qual é o propósito dessa garrafa aqui? Matar a minha sede. Se eu não abrir essa garrafa e não der para alguém, ou eu mesmo tomar essa água, eu não estarei cumprindo o propósito. As pessoas estão com sede, meu irmão. As pessoas querem Jesus. Não podemos virar um clube, ficar só preso numa embalagem com conteúdo dentro de nós, se nós não jorrarmos rios de água viva na vida das pessoas. Nós somos chamados a cumprir, é um verbo de ação. Nós somos chamados para tocar, vocês foram chamados para tocar essa cidade, esse estado, esse país. Você está disposto a deixar um legado para as próximas gerações? Então pegue a água que tem dentro de vocês, abra, me ajuda aqui, pastor, abra aqui que eu sou ruim de abrir. Abra, pastor. Isso, deixa jorrar, agora bebe. Bebe que está gelado, eu não posso. Bebe. Estou cumprindo um propósito. Vocês precisam fazer isso. E mais do que isso, vem cá. Ninguém mandou vir. Você vai cumprir um propósito, sabe? Vem aqui. Encharque as pessoas. Obrigado, pastor. Encharque as pessoas com a presença de Deus. Se a tua vida não muda o ambiente, meu irmão, o que adianta você ter uma linda embalagem? O que adianta eu ter um lindo CD com lindas canções? O que adianta eu ter um ambiente, se esse ambiente ele não cumpre um propósito, se o que está dentro de nós não sai daqui? Eu sempre falo para a minha equipe, gente, nós somos como torneiras, como canal de bênção. Se a água do Senhor não passar por nós e não inundar outras pessoas, nós vamos ter água parada. Quem aqui já abriu a mangueira com água parada de dias? O que acontece com aquela água? Ela apodrece, ela fica com mau cheiro. A água deve fluir, então fluam, sejam abundantes naquilo que vocês carregam. Vocês carregam algo do Senhor nessa casa, pastor. Vocês têm algo aqui, pastores, e vocês deixam fluir, sejam abundantes. Abençoem outros ministérios, compartilhe aquilo que vocês receberam do Senhor. Há alguns anos a gente tem recebido coisas do Senhor. E nós temos um propósito lá, nós ensinamos, nós fazemos, já estive aqui fazendo seminário, né? E a gente vai, e a nossa equipe agora está começando a compartilhar também. Já há alguns anos a gente faz os seminários, a nossa equipe, e eu sempre falo para eles, pastor, mas a gente não sabe falar. Quando reunimos a nossa equipe, pessoal, nós vamos fazer um seminário, vamos chamar fulano, ciclano, beltrano. Eu não sou contra você ter fulano, ciclano, beltrano ministrando, pessoas que têm uma expressão. Deus levantou pessoas com expressão, com palavra, com dons. Mas e aquilo que nós recebemos? Mas nós recebemos tão pouco, pastor. Falei, não.
Reunimos, o pessoal tremia que nem vara verde. Nós que vamos ministrar, nós vamos ministrar. Porque o que recebemos do Senhor, assim nós damos. E à medida que eu dou para outros, o Senhor vai me dando mais. E esta é a ideia, fluir no Senhor, para que o que passe por mim possa atingir o meu irmão e possa deixar um legado para o próximo. Amém? O que também não é legado, estruturas organizacionais. Eu tenho uma luta com esses retiros que a gente faz. Muitas pessoas mandam, pastor, manda o roteiro para mim. Não se trata de um roteiro, meu irmão. Imagine se eu ligo para o pastor Medina, pastor, eu gostei muito top, pastor. A tua mensagem é top, eu achei muito legal. Me manda o esboço. Aí eu pego o esboço dele, não chorei, eu não sofri, eu não jejuei, eu não busquei, eu não passei por aquelas provas para pregar uma mensagem de verdade. Hoje eu entendo, o começo do nosso ministério foi muita luta. Nós hoje ministramos e você vê coisas lindas, aconteceram coisas lindas nesse retiro. Mas enquanto a pastora estava orando aqui, eu me lembrei de coisas que aconteceram no começo. Tantas lutas, perseguições, dificuldades. Tudo que nós vivemos não foi fácil, não é fácil, irmão. O cabelo cai da cabeça. O cabelo cai da cabeça. Fica branco, irmãos. As crianças não me deixam de cabelo branco. As crianças não deixam cair meu cabelo. As crianças são uma bênção. Mas às vezes eu vou confessar, irmãos, é difícil lidar com alguns pais. Glória a Deus que aqui em Rio Preto nós temos pais abençoados. Irmãos, por favor, entendam. Uma estrutura, um modelo, isso não é um propósito, é apenas um meio. Ah, mas nós temos o culto porque é legal, porque assim, isso é só apenas uma ferramenta do Senhor para atrair seus filhos, para que eles possam adorar o que verdadeiramente interessa, né? Não é, Vitor? O que adianta um templo de Salomão? O que adianta uma estrutura linda? O que adianta eu ter riquezas, maiores riquezas, se ela não comunica? Não é errado, vocês vão ter uma sala, a sala de oração vai crescer em nome de Jesus, tudo vai ser lindo. O templo vai ser lindo, a estrutura vai ser boa, os ministérios vão funcionar, mas eles precisam cumprir um propósito, deixar um legado. O que não é legado? Seguidores nas redes sociais. Isso também não é legado. É importante rede social? Lógico que é, gente. Hoje o pastor Luiz, o meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, que é o nosso pastor, ele é conhecido no Brasil e no mundo, através do YouTube. Isso é uma ferramenta, isso é embalagem, não é o conteúdo. Vocês estão me entendendo, irmãos? O que realmente interessa, o que realmente deixa um legado, são vidas que vivem e cumprem um propósito. O que não é um legado? Uma denominação. Eu congreguei durante muitos anos, 30 anos da minha vida, numa igreja histórica aqui no país, Igreja Batista. E eu não falo mal da Igreja Batista. Eu fui e ainda tenho um pouco de batistice dentro da minha batistez. E eu não cuspo no prato que comi. Existe um legado das grandes denominações. O problema é que às vezes as grandes denominações ou a denominação, ela se é colocada acima daquilo que mais importa. Ela é colocada, às vezes a visão ela está acima de Jesus. Jesus querendo entrar naquela igreja, naquele lugar, e não tem lugar para ele, porque nós temos um cronograma, nós acreditamos, nós temos um sistema que tem que ser preservado. E Deus quer mudar. Hoje estávamos falando. O Senhor, ele age da mesma maneira. Os princípios, os fundamentos são os mesmos. A linguagem, a maneira que ele faz é que muda. Falei errado. Jesus faz as mesmas coisas. Os princípios são os mesmos, porém a linguagem muda. Antigamente não podia bateria dentro da igreja. Hoje pode. Eu congreguei um tempo em igreja que não podia. Depois a gente foi entendendo que não era pecado. O objetivo é o mesmo, é adorarmos o Senhor. Quer seja com a sanfona, quer seja com a bateria, quer seja com a guitarra. Um legado que nós vamos deixar para as próximas gerações não é uma denominação, não é uma marca de igreja, mas são vidas, amém? Vidas que vivem um propósito. Sucesso financeiro é um legado que podemos deixar para os nossos filhos? Sim ou não? Sim, eu quero deixar bens para os meus filhos. Mas mais do que deixar bens, eu quero deixar uma consciência de como usar as riquezas. Quantas vezes você já ouviu falar daqueles grandes homens ricos, com muito dinheiro, milionários,
Deixa para o filho, em uma geração se acaba tudo. Já ouviu falar de alguma história? Alguém já ouviu falar dessa história? O homem leva uma vida toda para conquistar. E quando passa para o seu filho, ele vai lá e gasta tudo. E acaba com tudo. Sucesso financeiro não é tão importante quanto deixar um legado de entender como eu posso usar essas riquezas. Eu quero deixar para os meus filhos. Sucesso financeiro não é o objetivo, é um meio. As riquezas dessa terra, elas têm que ter um propósito. Nosso pastor tem um livro, chama Riquezas Terrenas, Tesouros Eternos. Você pode deixar, não é pecado, não é errado você deixar riquezas terrenas para os seus filhos. Deixar uma boa casa, ajudar ele no casamento, mas isso não é importante se ele não souber usar essas riquezas. Vocês estão entendendo? Essa sabedoria vai além do que a gente somente vê. O que é legado, então? Eu fui no Google e achei uma definição muito bacana do que é legado. Legado é uma disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa. É deixar algo de valor ou não para outra pessoa. Vem do latim legatus. Legado, aí a segunda definição mexeu comigo. Legado também é alguém que vai para uma missão especial para representar alguém. Eu vou repetir o que está escrito no dicionário sobre legado. Legado também é alguém que vai para uma missão especial para representar alguém. Nós temos uma missão especial, irmãos. Nós fomos chamados por Ele para representá-lo nessa terra. Nós temos uma missão especial, nós somos chamados para representá-lo nesta terra. E à medida que nós nos alinhamos no curso da vida de Jesus, Ele nos deixou um legado, Ele nos deixou um modelo. A Bíblia diz, só para dizer que não tem Bíblia, né? Que alguém pode dizer assim, poxa, ele nem abriu a Bíblia. Lucas 9, 23. Abre para mim lá, alguém corajoso, por favor. Lucas 9, 23. Tá difícil para mim, gente. Estou sem voz, tá? Vocês estão entendendo legal o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém? Lucas 9, 23. E Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz e siga-me. Um outro texto para compartilhar. 1 João 2, 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, nele quem, hein? Jesus, deve andar assim como ele andou. O legado mais preciso, mais precioso para Deus que podemos deixar é caminhar e seguir os passos que Jesus deixou para nós. Tomarmos a nossa cruz e vivermos uma vida de autonegação, negar os nossos desejos, negar as nossas vontades e caminhar a vida de Jesus. Pastor, mas o que isso significa na prática? Eu comecei a estudar há algum tempo sobre histórias. Eu sou um contador de histórias. E eu vejo Jesus muitas vezes na Bíblia não era um teólogo. Jesus não era um teólogo. Jesus era, como é que ele ia ficar se estudando teologia, vem de estudar a Deus? Ele não estava aqui para se estudar. Ele estava aqui para manifestar. Amém? E a gente, examinando as Escrituras, a gente vendo a vida de Jesus, Jesus não era um teólogo. Jesus era Deus e escolheu uma maneira de deixar um legado. Ele amava contar histórias. O que nós fizemos esse final de semana com seus filhos é uma história baseada na vida de Jesus. Uma jornada. É sobre essa jornada que eu queria compartilhar. Não vou demorar muito, mas é uma jornada, amém? Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. A vida cristã não é estática. A vida cristã é uma caminhada, amém? Fala assim, a vida cristã é uma jornada. É uma jornada, irmãos, é uma caminhada. É cumprir um propósito, é uma ação. É indo. A ênfase desse versículo não é o indo. A ênfase para mim é fazer discípulos. Na caminhada nós vamos seguir Jesus. E Jesus deixou um legado fazendo discípulos, amém? Uma das coisas que eu observei estudando sobre a história de Jesus é que existe um padrão na vida de Jesus, uma espinha dorsal em
todos os momentos que Jesus viveu, que deixa um legado para nós. Cada ação de Jesus, desde o começo do seu ministério, desde o começo da sua vida, nos deixa um modelo de vida. E em 2014 para 2015, eu comecei a estudar sobre as histórias que são contadas, as histórias de Jesus e as histórias que são contadas de pai para filho. E eu não sei se você sabe, mas quem hoje são os maiores contadores de histórias do nosso tempo? Quem são os maiores contadores de histórias do nosso tempo? Hollywood. Quem aqui não viu os últimos filmes aí que estouraram bilheteria? Como é o filme lá da Marvel, o Avengers? Todo mundo viu Avengers. O que tem a ver Avengers com Jesus? Eu quero contar uma coisa muito importante para você. Preste atenção para você entender o meu raciocínio. Jesus deixou um legado tão impactante, tão forte, que esse legado dele abalou a cultura em todos os povos. Eu comecei a pesquisar como que as histórias, a vida de Jesus pôde impactar uma geração, como que esse legado dele tocou gerações e gerações, como que esse homem que viveu há mais de 2000 anos atrás pode ainda falar hoje a vida dele. Existe uma espinha dorsal, um modelo de vida de Jesus que impactou gerações. E essa história ela é contada de pai para filho ao longo de gerações em todas as culturas. Eu comecei a pesquisar isso e descobri um americano que durante 40 anos, pastor, 40 anos esse camarada estudou as histórias contadas de pai para filho em todas as culturas, todos os continentes, ele viajou por todos os continentes, estudando as histórias, os legados passados de pai para filho, as histórias que impactaram gerações, as histórias dos grandes heróis, dos grandes homens e grandes mulheres. E pasmem, preste atenção no que eu vou dizer. Ele descobriu que todas essas histórias têm uma sequência de fatos, ou têm os mesmos fatos, uma espinha dorsal igual para todas. Como que é isso, pastor? Quem já assistiu Star Wars? Star Wars é uma história que alcançou bilhões de pessoas. Sabe por quê? Ali tem um pouco da história de Jesus. O camarada que escreveu o roteiro de Star Wars estudou sobre esse antropólogo, esse camarada que fez um estudo durante 40 anos sobre as histórias que impactaram gerações. E ele estudou e percebeu, existe uma história dentro do homem, de cada ser humano. Existe cristianismo em Star Wars, existe budismo em Star Wars. Eu não vim aqui dizer que todas as histórias têm a ver com cristianismo, amém? Mas todas as histórias contadas de pai para filho, elas têm a mesma espinha dorsal. Uma jornada, o que alguns chamam de jornada do herói. E eu, observando isso, eu falei, tem alguma coisa de Deus nesse negócio. Porque como é que pode um negócio desse alcançar tantas pessoas e as pessoas ficarem fascinadas com uma história? Quem aqui já não viu um filme que conta a história de um herói e sai emocionado? Parece que tem algo que fala dentro da gente. E eu assisti uma entrevista desse antropólogo e ele diz o seguinte: todas as histórias têm a mesma sequência, a mesma espinha dorsal, todas, de todas as culturas. É uma história, é uma jornada. E o repórter pergunta para ele, se você fosse resumir todas as histórias contadas de pai para filho em toda a humanidade, em todas as culturas, qual história sintetiza essa jornada, chamada jornada do herói? E ele responde, a vida de Jesus Cristo. Quando você assiste um filme, você vai ver aspectos da vida de Jesus, porque está impregnado não na cultura, está dentro do homem. Deus, antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu nele, Ele colocou dentro de nós essa história da eternidade. A Bíblia nos conta, Isaías capítulo 6, que Deus, o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo estavam lá. E aí Deus, na sua onisciência, Ele sabia que nós íamos, num processo da jornada, nós íamos cair, nós íamos pecar, e Jesus fala assim, meu Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós contamos isso na história esse final de semana para os seus filhos. O príncipe, que é o herói dessa história que nós contamos para o seu filho, ele diz assim, meu Pai, me envia, eu quero ir lá. Eu vou resgatar a humanidade, eu vou resgatar a princesa que está presa. Você está entendendo que é muito mais profundo que somente uma historinha? Nós temos a oportunidade de seguir um modelo de vida, que é a vida de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. Aquele que diz que está em mim,
Aquele que diz que está nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. O pastor está dizendo que eu tenho um modelo engessado de vida porque eu tenho que fazer isso. Não, eu tenho um modelo de vida que se chama Jesus Cristo. Cada reação, cada atitude de Jesus foi perfeita diante de Deus o Pai. Foi uma vida que foi tão forte a vida de Jesus, que impactou gerações, o modelo de vida. Ele cumpriu o roteiro do cineasta chamado Deus. O filme mais lindo, a história mais linda de amor, contada em todas as gerações, é a história de Jesus. Porque não existe amor maior do que entregar a vida por aquele que não merece. Eu e você éramos aquele bandido na cruz. Existe graça para nós, existiu graça para nós. E a nossa vida vai comunicar essa graça, à medida que nós alinhamos a nossa vida no padrão de modelo de vida de Jesus. Todos nós éramos pecadores, destituídos, separados, longe da glória, longe da manifestação, da realização do relacionamento com Deus. Toda a história começa com uma vida comum, uma vida normal, e assim éramos nós. Onde nós estávamos, alguns de nós envolvidos com o pecado até o pescoço, outros nem tanto, mas éramos pecadores. Alguns de nós nos embriagávamos nesse mundo, alguns de nós nos envolvemos com drogas, alguns de nós fomos corintianos, mas uma coisa é verdade. Uma coisa é verdade, todos nós. Eu faço essa brincadeira para vocês acordar, não durmam, amém? Todos nós éramos pecadores diante do Senhor, nós tivemos uma porta de entrada. Toda a história existe um grande evento que acontece logo no início. Uma vida normal, de repente você teve um encontro. Eu e você tínhamos uma vida normal, uma vida de pecador. Nós tivemos um encontro que mudou todo o começo da nossa história. Sim ou não? Se você ainda não teve essa experiência, você que está aqui essa noite e não teve esse momento de ponto de virada na sua história, essa porta está aberta para você. Esse Jesus que nós estamos pregando, essa boa notícia, diz que tem sim um roteiro estabelecido por Deus para mudar o filme, a vida, o filme da sua vida ainda não terminou. Pastor, mas você não conhece a minha vida. Não me interessa. Não interessa para Deus o que você já fez ou deixou de fazer. Interessa que existe uma oportunidade para um novo filme, um novo capítulo na história da sua vida. O filme da sua vida ainda não terminou. E o antropólogo que estudou a vida de Jesus e tantas outras histórias, ele diz que de repente, nesse ponto de virada, acontece algumas coisas na nossa vida. Observe a vida de Jesus, vivia uma vida normal, tinha pai, tinha mãe, com 12 anos foi apresentado ao templo, mas em um momento ele se manifesta. Ele se manifesta, mas antes de se manifestar, ele esteve num deserto. Ai, pastor, tu não sabe o deserto que eu estou passando. É necessário o deserto em nossa vida, sim ou não? É necessário, para quê? Para que Deus mostre o que está em nosso coração. É necessário que passemos por um ponto de tentação. Você pode ver, quem se lembra da história de Star Wars? Eu gosto muito de histórias contemporâneas porque comunicam o coração dessa geração. Não adianta eu abrir a Bíblia para a criança e ficar lendo Apocalipse e falando de coisas tão profundas se a criança não entende. Eu tenho que trazer para a linguagem dela. Você está me entendendo? Mas vamos lá. Eu não vim falar de cinema, eu vim falar da palavra. Mas vamos usar um exemplo. Quem se lembra? Luke Skywalker vivendo lá, como é que é o nome do planeta? É aquele planeta lá, vida normal. O que acontece? Acontece um grande evento. Os inimigos vão lá e matam os tios deles. Já não tem mais razão de viver naquele planeta. Ele embarca numa aventura. Jesus esteve no deserto. Ele sabia o roteiro. Jesus, ele conhecia o roteiro. O problema é que quando nós não conhecemos o roteiro, aquilo que Deus planejou para nós, a gente vive perdido, a gente dá voltas em lugares onde não era para a gente estar. Amém? Mas Jesus sabia, ele conhecia as Escrituras e sabia o que estava sendo, o que foi dito para ele antes dele vir a esta terra, ele já conhecia. Ele caminhava debaixo de uma palavra, ele dizia assim, para Satanás, o inimigo, transforma essas pedras em pães. Não ouviste o que foi dito? Nem só de pão viverá o homem. Ele respondeu com o roteiro, ele respondeu com palavra, porque palavra é onde a gente caminha, o roteiro da nossa vida é aquilo que Deus falou.
Fé é caminhar naquilo que Deus falou. Fé não é eu acredito nesse copo de água que vai ser uma bênção para mim. Não, fé é caminhar naquilo que Jesus falou, naquilo que Deus falou. Isso é fé. Um exemplo rápido. Jesus entra no barco e diz, passemos para o outro lado. Todo mundo dentro do barco, discípulos. De repente, no meio da jornada, no meio da caminhada, chuva, tempestade, trovão. O que os discípulos ficam desesperados? Jesus dormindo no fundo do barco. A primeira coisa que os discípulos, quando acordam Jesus, o que Jesus faz? O que ele faz? Jesus faz quando eles vão lá e acordam ele. Ele abre o olho. Depois que ele abre o olho, ele diz, homens de pouca fé. Já parou para pensar por que Jesus falou homens de pouca fé? Porque Jesus tinha liberado uma palavra. Ele falou, passemos para o outro lado. Esta é a palavra que ele lançou. Quando ele lança uma palavra, se os discípulos entendessem o que é fé, eles acreditariam naquela palavra. Jesus falou, passemos para o outro lado. Ia passar para o outro lado? Podia chover canivete, tsunami. Podia acontecer o que fosse. Eles iam chegar do outro lado? Por que eles iam chegar do lado? Porque Jesus falou. Isto é fé, acreditar naquilo que você não vê, mas acreditar naquilo que Jesus falou. E Jesus no deserto diz para Satanás, assim está escrito. Ele cita o script, o roteiro do filme da vida dele. Ele cita as escrituras, por isso que nós, pastores, insistimos, examinem, estudem. Não seja um crente de final de semana, conheça o roteiro, para que a tua vida alinhe no projeto, no filme, na história de Jesus, para que a tua vida tenha significado e deixe um legado. Depois na caminhada, Jesus vem, sai do deserto, se manifesta, Deus levanta, Deus escolhe para eles companheiros de viagem. Você se lembra do Luke Skywalker? Com quem que ele trilha a jornada dele? Ele conhece a princesa Leia, ele conhece depois o... Como é que é o nome daquele que viaja Han Solo. Tem o Chewbacca. Você tem que descobrir quem é o Chewbacca na sua vida, o Han Solo. Nós temos companheiros de viagem. Eu tenho certeza que pastores, pastor Alane, pastor Rodrigo, eles não conseguiriam caminhar a jornada dele na igreja sem companheiros, como o pastor André, como tantos, o pastor Luiz, né? Como tantos outros companheiros de viagem. Vocês estão me entendendo? Tem gente que acha que está vivendo, que quer caminhar, fazer solo, né? Solo, só o Han Solo. Que nem o Han Solo, né? No final, aí no último filme, ele percebe que tudo é verdade. Ele entendeu. Vocês estão me entendendo, irmãos? Jesus é tentado no deserto. Segundo processo, Deus coloca pessoas, companheiros de viagem. Nessa caminhada nós não estamos sozinhos, nós temos Jesus ao nosso lado. Nós pegamos na mão de Jesus e Jesus está nos caminhando junto com a gente. Mas nós temos parceiros, amigos, porque não é fácil, é ou não é? Nós precisamos de amigos, ninguém faz nada sozinho. Jesus poderia fazer sozinho as coisas? Sim ou não? Lógico que poderia, ele tem poder, ele tem poder, ele era poderoso, ele era Deus em forma de homem, homem em forma de Deus. Ele era Deus, ele tem tudo, ele tem todo o poder me é dado. Ele tinha todo o poder, ele poderia fazer solo, fazer tudo sozinho. Mas ele não escolheu fazer sozinho. Ele falou, Pai, manda alguns aí. E a Bíblia diz que Deus deu discípulos para ele, deu parceiros, companheiros para ele. Quantos? 12. No meio dos 12 tinha um que foi o traidor. Existia graça para Judas? Existia oportunidade? Mas não estava escrito no script? Por que estava escrito no script que aquele era o filho da perdição? Porque Deus, na sua onisciência, onipresença, já sabia que Judas não ia ter jeito para ele. Tinha jeito, mas ele não quis. Para todos nós temos oportunidades, mas nós precisamos dar uma resposta para aquilo que está escrito sobre nós. Você sabe qual é a palavra que guia a tua vida? Eu tenho algo específico para a minha vida, um roteiro específico. Eu caminho em cima de Isaías 49. Busca, Senhor, me dá a palavra, eu quero ter significado para a minha vida, eu quero caminhar aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus caminhou, eu quero caminhar. Eu quero caminhar debaixo de uma palavra. Você sabe o que Jesus falou para você? O que Jesus falou a respeito de você para Deus? Eu quero que o meu filho caminhe esse caminho aqui. Você sabe disso? Por isso que às vezes alguns de nós ficamos rodando
na vida sem sentido, eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou agora, porque a gente não conhece o roteiro. Então, por isso que nós, pastores, insistimos, examinem as Escrituras, porque nelas contém as palavras que vão levar a gente para um caminho correto. Amém? Depois, na caminhada, Jesus conhece os 12. Depois que ele conhece os 12, tem um momento que ele é negado. Todos nós escolhemos alguns parceiros de caminhada, todos nós temos amigos que a gente confia, que a gente abre o coração, e a gente é frustrado com esses amigos, sim ou não? A gente se decepciona com pessoas, sabe por quê? Deus coloca companheiros não para a gente seguir esses companheiros, mas para que eles nos ajudem a seguir na caminhada. E quando você é tentado a seguir aquele companheiro, vou fazer o que o meu amigo está fazendo também. A gente se frustra com pessoas, é importante, a frustração é importante. É importante a gente se frustrar com pessoas, sabe por quê? À medida que a gente se frustra, a gente aprende a liberar perdão e aprende a olhar para quem realmente importa, Jesus. Podemos ter muitos companheiros, nós temos uma equipe maravilhosa, pessoas que são amigas, pessoas que Deus colocou ao nosso lado, é ou não é, Julie? Pessoas parceiras, gente que guarda a gente, mas a gente já se decepcionou com essas pessoas. Mas qual é a resposta que eu dou com a decepção? Eu desisto da caminhada, Deus colocou uns companheiros aqui, não deu certo. Não, continua no caminho. No momento certo, ela vai dizer assim, me perdoe, eu errei com você. Vocês estão me entendendo? Amém, igreja? Nessa caminhada com Jesus, nós temos companheiros que vão nos frustrar, mas nós temos que liberar perdão para eles, assim como Jesus liberou perdão para Pedro. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então apacenta os meus cordeirinhos e os meus cordeiros. E é bacana isso aí, é uma outra coisa. Jesus prioriza as crianças. Ele fala, apacenta os meus cordeirinhos. Mas esse é outro assunto para um outro momento. Na caminhada com Jesus, nós temos também um mentor, alguém invisível, alguém que não aparece, alguém que nos ensinará todas as coisas. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo. Jesus, no momento da vida dele, depois que ele passa pelo deserto, ele se apresenta, vai lá, é batizado, e a Bíblia nos conta que ele recebeu o Espírito Santo, desceu em forma de pomba, e é interessante, eu sempre ensino para as crianças, o Espírito Santo escolheu uma figura tão linda para se manifestar uma forma de uma pomba. Eu sempre falo para as crianças, cuidado, vamos manter a ordem na nossa vida, não faça bagunça, não faça barulho, não agite a sua alma, porque o Espírito Santo veio em forma de pomba. Se uma pombinha pousa perto da gente e eu agito, eu faço algum movimento brusco, o que acontece? Ela sai voando. Então, às vezes, meu irmão, sossega a sua alma. Às vezes você está agitando muito. Você está tão agitado nos seus problemas que o Espírito Santo que quer chegar e te dar paz para você descansar, ele não consegue, porque o Espírito Santo, como uma pomba, ele está vendo você tão agitado, quer dizer, deixa ele quebrar um pouquinho mais a cabeça aí, a hora que ele estiver calminho eu vou falar o coração dele. Não fique, não se turbe o vosso coração. Descanse. No momento da caminhada, eu não sei para onde eu estou indo errado. Calma, relaxa a sua alma. O Espírito Santo vai vir e vai dizer, volta para o caminho correto. Amém? O Espírito Santo é o melhor mentor que nós podemos ter. Você vai buscar conselho em amigos. Você vai buscar conselhos com seus pais. Você vai buscar conselho com seu líder, com seus pastores. Mas o melhor mentor que existe é o Espírito Santo. Amém? Depois, na sua caminhada, você vai ter tudo isso de bom, mas você vai ter tentações no deserto. Você vai ter inimigos. E aqui eu quero botar uma pausa. Quem é o seu inimigo? Pastor, a minha sogra. Não. Sua sogra não é o seu inimigo, não é a sua inimiga. Pastor, o meu vizinho é uma prova. Não, ele não é o seu inimigo. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra espíritos. Nesse momento, eu quero contar um pouquinho da história do retiro. Nós tivemos os nossos inimigos lá. Tivemos o gigante, que eram representando os gigantes que as nossas crianças vão enfrentar. O nosso gigante morreu, Highlander morreu e ressuscitou umas 3 vezes, né? É verdade. Ele foi o gigante, depois foi o dragão, né? Depois foi o dragonssauro, depois foi o... E é assim, a gente tem que permanecer lutando, guerreando. Os nossos inimigos não são as pessoas, os nossos inimigos são os principados, as potestades, as forças do mal.
E as crianças aprenderam. Vou te dizer que eles sentiram medo de verdade. E a gente pode ministrar que medo é o contrário de fé. O rei dizia assim, nós vamos para a batalha. O meu personagem, o rei Tel, dizia, nós vamos para a batalha e nós vamos vencer. Muitos deles sentiam medo. E um menininho, eu não lembro o nome do menininho, também não vou expô-lo, mas ele sentiu muito medo. Se é o seu filho, não exponha ele, tá bom? Mas sentiu muito medo. Mas no final, uma obreira, não foi, pastora? Chegou perto dele, deu todo carinho e atenção. Aquela mulher foi usada, aquela obreira foi usada como Espírito Santo para fortalecer a palavra do rei, a palavra de Deus na vida dele. E ele venceu o medo. Daqui a pouco ele estava lá no meio da batalha jogando coisas lá para cima dos inimigos já. E é assim que é. É assim que é. Fé, o contrário de fé não é falta de fé. O contrário de fé é medo. A maior arma do inimigo. Eles estavam em quantos inimigos? Hoje de manhã, uns 9, né? Você acredita? Nós estávamos em mais de uns 100 pessoas. Umas 100 pessoas. E alguns deles com receio e com medo de 9 inimigos. Porque a arma do inimigo é a intimidação, é o medo. Mas quando lá no campo de batalha nós vencemos o medo e fomos para cima, rapaz, o negócio virou. Foi ou não foi? Hein, Henrique? Henrique? Uma salva de palmo, Henrique, foi um baita de um inimigo. Hã? É, um caramunhão. Gente, foi muito lindo, foi muito lindo. Essas crianças não vão esquecer nunca mais. Eles venceram o medo, foram para o campo de batalha, entendendo que os nossos inimigos não são pessoas, eram principados, potestades. Aproveite esse momento para ministrar no coração do seu filho. Na caminhada você vai ter dificuldade. Não deixe o seu filho orando, reclamando do fulano, ciclano, beltrano. Não pegue você mesmo falando mal das pessoas. Porque os nossos inimigos não são as pessoas. O meu patrão é uma prova. Porque você não conhece o meu cônjuge. Porque você não tem desculpa. Nós temos um Deus que tudo pode e pode nos dar a vitória se a gente entender quem é o nosso inimigo. Aliás, da outra vez eu já estive aqui, eu vou deixar mais um conselho. Você, irmã, cujo seu marido é uma benção, né? Às vezes ele não vem para a igreja, ou ele não ajuda, ou ele é meio assim, né? Que tem uns maridos meio coisados assim, né? Não tem? Então tu vai trazer um copo, pode falar o copo d'água aqui, pastor? Vai trazer um copo d'água, cheio de água aqui para a igreja, vai orar uma semana. Vai lá para a sala de oração, ora mais uma semana no copo d'água. A hora que teu marido estiver na prova, chega brabo, não sei o quê, você está doida para revidar nele, para falar mal dele, para meter a boca nele, porque lá no sul acontece, aqui não. Né? Aí tu vai pegar aquele copo ungido de água, aquela água ungida, tu vai botar um gole de água na boca. Não vai engolir, vai ficar com a água na boca lá. A água em sua boca impedirá que você fale besteira e você, calada, vai ganhar o coração do seu marido. Pode aplaudir. Gente, lá em casa eu tenho litros e litros dessa água. Não, estou brincando. Gente, na caminhada não murmure, não reclame. Isso serve também para os homens, né? Na caminhada, quando a gente abre a boca para murmurar, a gente perde a bússola, a nossa bússola começa a ficar avariada, porque a murmuração nos atrapalha. O que aconteceu com o povo no deserto? Era para fazer um trajeto em quantos dias, mais ou menos, aí? Cadê os teólogos de plantão? Uns 4 dias, 5? Mais ou menos? Uns 40 dias, né? Era 40 dias, tá certo. 40 dias, levaram quanto tempo? Por causa do quê? Porque eles não tinham uma água ungida. Começaram a reclamar, a murmurar. Então não reclame na caminhada, na jornada. Jesus não murmurou. Você já percebeu? Você vê olha os cabeção que estavam com Jesus. Pedro, se fosse comigo, eu dava voadeira. Cada coisa que Pedro fez. Cada coisa que aqueles discípulos deles fizeram. E Jesus não reclamou, não murmurou. Ele seguiu firme no propósito. Outra coisa que nós vamos passar na nossa caminhada são testes. Fala comigo, testes nos aperfeiçoam. A Bíblia diz sobre o obreiro provado e aprovado. Aí quem aqui gostaria de ser aprovado por Deus?
Se você gostaria de ser aprovado por Deus, você vai passar por prova, porque todo aprovado passa por uma prova. E na caminhada nós vamos ter prova. Mas, já dizia aquela linda canção, vou passando pela prova dando glória a Deus. Vamos dar glória a Deus, gente. Tem que passar por... Ah, pastor, tu não conhece. Tu não conhece as minhas provas. Não, mas eu vou te dizer, fica firme, meu irmão, na caminhada. Pega na mão de Jesus. Peça ajuda para os companheiros de viagem. Ore ao teu mentor. Sossegue a sua alma. Atrai aquela pomba que chama Espírito Santo para dentro do teu quarto. Peça ao Senhor em secreto e Ele vos recompensará. Entre em Deus. Deus, eu estou passando por prova, Senhor. Meu professor, o meu patrão. Eu estou sentindo tentado achar que Ele é o meu inimigo. Ele não é o meu inimigo, Senhor, me ajuda. Todos nós vamos passar por testes, mas eu tenho certeza, eu e minha esposa passamos por muitos testes no ministério, no casamento, nos relacionamentos. E à medida que nós respondemos do jeito que Deus quer que a gente responda esses testes e fomos aprovados, o Senhor nos colocou, não em níveis. Eu não imagino o reino de Deus assim, pastor. Eu imagino o reino de Deus assim, porque é uma caminhada, é um cumprir, é um lugar que nós estamos indo. Nós estamos indo para um lugar no coração de Deus, amém? Nós estamos caminhando. E à medida que a gente passa por essas provas, a gente vai galgando mais lugares no Senhor, lugares mais profundos, águas dos arteiros, joelho até o pescoço. Nós vamos mergulhar nessa caminhada. Chega um momento da nossa vida que nós vamos se aproximar, talvez, da maior prova. E aí que muitos desistem. Jesus, quando estava em sua caminhada, ele ia resoluto. O rosto dele dizia que ele estava indo para Jerusalém com um propósito: reinar, ser eleito o grande rei de todo Israel, acabar com os romanos. Não, cumprir um propósito que dizia há muitos anos que ele ia entregar a sua vida por nós. Você está disposto a derramar sangue para cumprir um propósito? Você está disposto a resistir ao pecado a ponto de suar sangue como Jesus suou no Getsemane? Você está disposto a tomar a sua cruz e dizer assim: eu não quero fazer a minha vontade. Eu estou doido, Senhor, para desistir do caminho. Eu estou doido para desistir do meu casamento, Senhor. Eu estou doido para desistir do meu filho. Eu estou doido para desistir dessa vida de crente. Mas eu nego fazer a minha vontade. Seja feita a sua vontade e não a minha. Todos nós, na nossa caminhada, meus irmãos, vamos ter um momento de olhar para a cruz e dizer assim: ou eu encaro essa cruz, ou eu encaro a morte e digo assim: eu quero morrer para mim mesmo e vou tomar a minha cruz e vou. Ou eu digo assim: eu não quero, quero pegar um atalho. Nenhum atalho vai deixar a gente cumprir o propósito. Nós temos que encarar a nossa cruz e dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Como cristãos, a palavra cristão remete a um pequeno Cristo. Cada um de nós somos chamados para caminhar um caminho, inclusive os discípulos, no primeiro jornada, primeiros séculos de igreja, era chamado os do caminho. Nós fomos chamados para caminhar, mas o propósito da nossa vida é a cruz. Ele, quando foi levantado da terra, todos atrairei a mim. Cada um de nós temos uma cruz para matar o nosso ego, a nossa vontade e fazer a vontade do Senhor. Teve um momento da nossa história que o príncipe ressurgiu. E você precisa ver a alegria do coração das crianças quando viram o príncipe Joshua ressurreto e venceu. Se você entender que depois da cruz há ressurreição, meu irmão, você não vai negar a cruz. Você vai dizer assim: eis-me aqui, Senhor, eu quero morrer para mim mesmo, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. A glória de Jesus com um corpo transformado, cheio de poder, depois que ele morreu e ressuscitou. A morte não é o fim. A morte é apenas um começo para nós. Pastor, mas tu não sabe, talvez você vai ter que morrer para algumas coisas, para que Deus possa ressurgir em sua vida, coisas que Ele quer gerar. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Morra para os teus desejos, morra para a tua vontade. Fale ao Senhor: Deus, eu quero cumprir, eu quero caminhar nesse trilho, nesse caminho, nesse roteiro para a minha vida, que o Senhor estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Eu quero cumprir um propósito.
Fique de pé comigo, eu quero orar por você. Existe um roteiro estabelecido por Deus para no filme da nossa vida. E você vai passar por todas essas etapas. E se você der a resposta que Cristo deu, a resposta de Cristo, a resposta de Jesus, o Filho de Deus, para o roteiro que Deus estabeleceu para ele foi perfeito. E a vontade de Deus é que nós, como filhos amados, demos a mesma resposta. Eis-me aqui, Senhor, cumpre o seu propósito em mim. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor estabeleceu para nós um roteiro, um caminho. Nós queremos caminhar sobre o teu trilho, Senhor, sobre o teu chamado, Pai, cumprindo um propósito. Nos ajuda, Senhor, a caminhar debaixo de uma palavra. Nos ajuda a caminhar debaixo da tua palavra, aquilo que o Senhor falou para nós, ó Pai. Porque depois que a nossa vida cumprir tudo que o Senhor estabeleceu, nós deixaremos um legado para os nossos filhos, ó Pai. Nós deixaremos um legado e dizer assim: filho, vale a pena servir a Jesus, porque ainda que estejamos mortos em algumas coisas, o Senhor vai nos ressuscitar. O Senhor vai fazer ressuscitar casamentos à medida que você colocar a sua vida em Jesus, meu irmão. Pai, nos ajuda, Senhor, a olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda a caminhar nesse trilho que o Senhor deixou para nós. A sua vida deixou um legado para nós. Nós queremos deixar um legado para os nossos filhos, Senhor. Para esta geração, para essa cidade, para essa nação, Senhor. Não nos faz negar a tua palavra, Senhor. Não faz nos negar, Senhor, esse caminho, Senhor. Ainda que seja um caminho de cruz. Ainda que nós tenhamos que morrer os nossos desejos. Não nos deixa desistir, Senhor. Não nos deixa, Senhor, desistir desse trilho, desse caminho, Pai. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos cumprir esse caminho, caminhar esse caminho e chegar até o Pai. Eu queria perguntar para você que se sentiu tocado e você que deseja vir aqui à frente, restabelecer, reconectar a tua vida ao roteiro de Deus. Se você deseja colocar a tua vida numa nova aliança com o Senhor ou renovando a sua aliança com o Senhor, vem aqui à frente, nós vamos orar. Não tenha medo, não tenha vergonha. O Senhor, Ele tem um propósito em nossas vidas. Se Deus falou ao teu coração que você precisa abrir mão de algumas coisas, se negar para algumas coisas, vem aqui à frente, eu gostaria de orar com você. Você também que deseja entregar a sua vida a Jesus, você nunca entendeu que foi chamado, mas você se sentiu tocado, vem aqui na frente. Você que deseja renovar a sua aliança com o Senhor e dizer assim: Senhor, eu não vou desistir. Eu tenho algumas dificuldades, Senhor, em tal área, em tal situação da minha vida, Senhor. Venha falar para Ele: Senhor, ainda que seja difícil, eu quero seguir o roteiro que o Senhor estabeleceu antes de eu nascer, Senhor. Nós, os pastores, vamos orar por vocês. Nós não somos melhores, nós fomos chamados para mostrar um roteiro, para apontar para Jesus, é Ele que faz. Você que gostaria de colocar o seu casamento, o seu relacionamento com Jesus, você que nessa caminhada tropeçou, eu vou dizer para você, meu irmão, a graça para nós. Ele é tão bom que Ele pega na nossa mão de novo e diz assim: meu filho, esse é o caminho. A graça para nós, a oportunidade enquanto a vida. Venha entregar aquilo que está tentando te tirar do caminho. Jesus é o caminho. Pai, eu quero orar juntamente com os pastores. Eu quero interceder pelos nossos irmãos, ó Pai. Reconecta cada irmão no caminho que o Senhor estabeleceu. Pai, coloca na vida desses irmãos, ó Pai, somente uma coisa: os olhos de Jesus nos olhando. Coloca, Senhor, na vida desses irmãos um firme propósito, como o Senhor, quando foi para Jerusalém, com um firme propósito de cumprir o que foi escrito por Ele.
o escrito a respeito dele, que ele ia estar numa cruz, e naquela cruz ele ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Coloca uma convicção, uma intrépida resolução dentro de nós, para cumprir, ainda que seja difícil nessa caminhada, ainda que seja um caminho estreito. Não é um caminho largo, é um caminho estreito, a gente sabe disso, hein? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele nos deixou um legado, Ele venceu. Nos ajuda, Senhor, a cumprir e a deixar um legado para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, para os nossos filhos espirituais. Pai, dá força para nós, nos dá força, Senhor, para resistirmos firmes. Um pedido do pastor Medina aos líderes de Gari, todos os líderes de Gari, venham aqui para estar orando por essas pessoas. Venham, rápido, todos os líderes, rapidinho, gente, não perca tempo, seja ousado e ousado, ministre, ore. Deus, nós queremos, ó Pai, caminhar firmes, sabendo que não é uma corrida, não é uma corrida, é uma jornada. Nos deixa firmes, intrépidos, resolutos, até o final da caminhada, Senhor. Firma os nossos pés nesse caminho, e que a nossa vida, Senhor, cumpra o propósito para que ela foi estabelecida. Eu oro pelos nossos irmãos, dá força ao que está cansado, aquele que tropeçou no caminho, que ele encontre graça para se levantar e continuar. Espírito Santo, consola aquele. Espírito Santo, seja um mentor daquele que precisa estar firme nesse caminho. Levanta, Senhor, amigos de caminhada, amigos de jornada. Senhor, ajuda esse irmão, essa irmã que encontrou um traidor no caminho. Todo traidor nos ajuda a apontar para um propósito. Nos ajuda, Senhor, a estarmos firmes no caminho, na verdade, que nos conduz à vida. Em nome de Jesus, Senhor.